Salve atinados e atinadas, esse é o TinoCast, o podcast da indústria criativa de Pelotas. O TinoCast é um podcast parceiro do grupo DDD 53 e a gente está aqui gravando no Alma Studios, Vida e Alma, a Ideias e Criações. A gente está no Apple Podcasts, a gente está no Spotify, a gente está no YouTube. E através do QR Code que está aqui do lado, você tem acesso a todos esses links, e incluindo também o link do Apoia-se, que você pode fazer parte da nossa comunidade com contribuições a partir de R$15, e você ajuda essa iniciativa a seguir pela frente e ajudar a indústria criativa a se desenvolver na cidade de Pelotas. A gente também tem um apoiador bem legal que chama Livraria Vanguarda, quem é que não conhece. Se você acessar o site livrariavanguarda.com.br, em todas as compras pode usar o cupom TINO e vai ganhar 10% de desconto, além de ajudar também a gente aqui com um percentual que a livraria nos repassa. Então, ao comprar livros, livrariavanguarda.com.br. A gente tem 2 apoios que estão com a gente também desde o início. Um é a Zós Cervejas. Hoje a gente vai... Zós Cervejaria. A gente vai tomar uma Pilsen aqui. Aliás, eu acho que só eu que vou tomar hoje. E a Lacute Pizzas, que infelizmente hoje não vai estar presente, porque nós estamos gravando numa segunda-feira e está fechado. Então, a gente vai ter uma surpresinha depois e vamos dizer quem é a surpresinha que vai nos alimentar hoje. Eu queria apresentar agora nossos patrocinadores, né, que nos ajudam a sustentar essa produção toda aqui, mega produção. Um é a Incomum. Muito obrigado, Incomum. E o segundo, eu queria que vocês me ajudassem a descobrir quem ele é. Né? Imagina vocês trabalhando no entorno de um lago. Já sabe? Fala mais alguma coisa? Já sabe? O Parque Una? É o Parque Una. Não, tô falando do Laranjal. Não, é o Parque Una. É o Parque Una, que é um lugar onde a gente pode trabalhar, pode morar, atrai pessoas criativas, é um lugar bacana, promove bem-estar, é voltado para as pessoas. Todos os térreos têm lojas que promovem uma caminhada mais agradável, um senso de segurança, porque quem está dentro cuida de quem está de fora, são as fachadas ativas. É um lugar, realmente, é um bairro para ser vivido agora, o Parque Una. Muito obrigado por ser patrocinador master deste podcast. Hoje a gente está aqui com 2 convidados muito especiais. A gente vai falar sobre métodos ágeis. São aqueles métodos que as empresas mais atinadas usam para facilitar, agilizar os seus processos, tornar o trabalho mais produtivo, mais criativo e otimizado. Então a gente vai falar sobre coisas tipo assim... Tem gente que acha que método ágil atrapalha? Como organizar sem engessar? Dá para ser criativo com rotina e cerimônia? Agilidade é só para tecnologia? Entrega por ciclos funciona melhor? Resolver ou só revelar o problema? Dá para ser ágil e humano? E para conversar com a gente tem 2 convidados especiais. A primeira convidada é a Carolina Simões Silveira. A Carol, ela é jornalista, formada pela UCPEL e atua há mais de 15 anos. Já foi assessora de comunicação e atendimento publicitário na Agência Incomum. Hoje é agilista na Unicred do Brasil, onde promove mudanças organizacionais com Kanban e Flight Levels, atuando desde o discovery até o delivery de produtos digitais. É certificada em métodos ágeis e cursa MBA em gestão de projetos e metodologias ágeis pela PUC-RS. Seja bem-vinda, Carol. Não é o mais forte nem o mais inteligente que sobrevive, mas sim aquele que melhor se adapta às mudanças. Charles Darwin. @CarolSilveira123. 123. 123. Acho que o da minha irmã é 9.622. Eu falei, por que isso? Era o que tinha, que Carol Silveira é muito comum. Bom. Então, Carol Silveira, 123. 2, 3, já. Eu? Métodos ágeis. Eu? Viu? Agile. Aliás, 3 foi. 1, 2, 3 e foi, podia ser, né? Um bom nome para uma já. empresa de consultoria de métodos ágeis. 1, 2, 3. 1, 2, 3 e já. Mas método ágil está mais voltado para adaptabilidade do que rapidez. Agora nós vamos aprender isso tudo. Porque eu não sei nada disso.
O nosso segundo convidado é o Felipe Adamoli. Ele acredita no uso inteligente da tecnologia para alavancar os negócios. É sócio da Nave 9, consultoria de tecnologia e inovação, onde já atendeu mais de 50 clientes, entre eles SBT, Banco ABC e Grupo SEB. É SEB? SEB, isso. SEB. Usa práticas ágeis em todo o ciclo de vida dos projetos, desde o entendimento dos objetivos de negócio da iniciativa, processo de discovery junto a usuários e stakeholders, definição de solução e entregas incrementais contínuas. Seja bem-vindo, Felipe. Boa. Bom, tem time que tem cerimônia, tem planning, tem daily, tem PO, tem Scrum Master, tem tudo isso. E com tanta coisa, falta tempo para ser ágil. Complica muito, né? E o teu arroba? Meu arroba é Felipe Adamoli. Muito bem, hoje o papo vai ser quente e ágil. E do meu lado aqui, co-host Flávia Barros. Rapidez é diferente de agilidade. @FláviaXBarros. Se você definir o problema corretamente, já vai ter quase a solução. Steve Jobs. @CookingComum. Então, gente, vamos começar do básico, assim, tá? Aí eu vou pedir para tu responder antes, Carol. Qualquer empresa pode criar processos baseados em métodos ágeis? Ou é para algum tipo de empresa específica? Criar, não sei se é bem a palavra, mas utilizar, né? Isso, utilizar. Utilizar. Na verdade, a agilidade acaba não sendo para todas as empresas. Porque a agilidade ela veio num contexto em que a gente tem um ambiente complexo, a gente tem um ambiente com muitas variáveis. Então, por exemplo, a gente não consegue aplicar agilidade, ou é muito mais difícil aplicar agilidade na construção civil, por exemplo. Porque a construção civil, ela exige um processo mais burocrático, mais estável, ela não lida com incertezas, né? Então, ela não precisa se adaptar a nada, ela sabe. Por exemplo, tu vai construir um prédio, tu sabe, tu vai fazer um estudo da tua base para saber como é que tu vai desenvolver a tua estrutura. Então, tu não vai ter nenhuma surpresa lá na frente, tu já sabe toda essa estrutura desde o início. Então, a agilidade, ela não vai vir para uma construção civil, por exemplo. Ela vai vir para uma empresa de tecnologia que precisa lidar com incertezas, que precisa lidar com um cenário complexo e que precisa ter espaço para reagir a mudanças de mercado e a mudanças da sociedade. Então, por exemplo, não só a tecnologia, a agilidade, ela se enquadra. A gente vê hoje, por exemplo, a agilidade no marketing, muitas empresas aí trabalhando com processos mais rápidos e ágeis para desenvolvimento, né, de campanhas, para desenvolvimento de estratégias. A gente vê também a agilidade sendo utilizada até mesmo no jurídico, né? Também a gente vê a agilidade já crescendo dentro da área pública. Então, a gente já vê até servidores públicos utilizando alguns métodos e a agilidade para otimizar aí os seus processos e as entregas dentro desse ambiente público. Então, os métodos ágeis vêm realmente para ajudar aquelas empresas que são muito... que tem muitas variáveis dentro da sua rotina. Isso, e principalmente o contexto em que ela está inserida. Não só uma rotina da porta para dentro, mas uma rotina da porta para fora. Para que a empresa ela possa estar sempre tendo espaço para reagir ao mercado e ser competitiva em tempo hábil. Porque antigamente os processos, os projetos, eles eram desenvolvidos naquele modelo tradicional de cascata, em que tu fazia inicialmente uma documentação e aí tu levava... Que é mais ou menos como funciona hoje na indústria, onde funciona na construção civil, como eu comentei. Tu levava 2-3 meses para fazer uma documentação, depois tu tinha que fazer toda a organização do escopo daquele trabalho, daí depois que tu ia começar a fazer. Daí quando vê, tu levou 1 ano para entregar um negócio desse tamanho, que daqui a pouco lá no fim... nem fazia mais sentido fazer aquilo. Então, empresas que precisam ter espaço para reagir a mudanças, precisam estar sempre se adaptando ao contexto, a agilidade vem para ajudar a ser essa gestão que dá espaço para essa adaptabilidade um pouco menos rígida do que antigamente era a gestão e o gerenciamento de projetos, né? Antigamente. Felipe, me diz como é que vocês usam na Nave e o que vocês usam na rotina?
Boa. Eu acho que eu concordo com o que a Carol trouxe, que tá muito atrelado à adaptabilidade, assim, então, tipo, acho que e cada vez mais é tipo, imprescindível conseguir se adaptar, assim, né, rápido e conseguir entender o que o mercado tá pedindo, adaptar os processos, assim, e é engraçado porque, tipo, se tu for olhar, muita literatura, eu não vivia o motivo da criação do ágil, né, que é, tipo, pré-anos 2000 ali, né, eu sou de 97, né, então, tipo, o grande boom do ágil ali, pensando em desenvolvimento, é anos 90, final dos anos 90, início dos anos 2000. Mas consumi muita literatura do porquê foi criado, né? E aí falavam de projetos de software de tipo, um orçamento de 4 anos, que 1 ano era só para concepção, assim, sabe? Então, tipo, era 1 ano de, concepção, documentação e tal, sem gerar código, para depois, em 3 anos, tu desenvolver, assim. E, pô, hoje tu pensar nisso é absurdo, assim, né? Tipo, cara, em 1 ano, quantas voltas o mundo dá de mudar as coisas e mudar a tecnologia e coisa e tal. Então, acho que quando a gente vem para essa escala que a gente está hoje, que a gente tem que se adaptar muito mais rápido, a gente traz as metodologias ágeis como esse principal pilar para conseguir se adaptar, entregar valor rápido e estar sempre sabendo que a gente está focando nas coisas certas, assim. Eu acho que olhar metodologias ágeis, assim, pro que elas foram criadas, a gente usa muito na Nave no desenvolvimento de software mesmo, no construção de produtos digitais para os nossos clientes, desde entender o objetivo de negócio, entender quem são os usuários, definir as features, largar uma primeira versão na mão do usuário, colher feedback, assim, nesse ciclo bem clássico de desenvolvimento de software ágil. Mas eu acho que os princípios acabaram sendo extrapolados, eu acho que é um pouco do que a Carol comentou também, e a gente pode extrapolar esses princípios e algumas práticas para outras áreas também. Só tem que ter o cuidado de não perder isso de vista, assim, sabe? Ela foi criada dentro de um contexto que é o desenvolvimento de software e não é tudo que a gente vai conseguir aplicar by the book ali, assim como foi concebido em outras áreas. Então, a gente vai ter que adaptar princípios e práticas e aí na Nave a gente adapta para praticamente tudo, assim, RH, marketing, comercial e tal. Tudo onde a gente monta um plano inicial, testa ele de forma rápida e se adapta conforme a gente vai aprendendo, a gente está usando. Mas claro que não é exatamente a mesma coisa, a gente segue os princípios e adapta ali. Sabe? E as empresas, né? Elas reconhecem que elas precisam desse tipo de método ou elas têm um problema e consultam e aí descobrem que existe isso como uma ferramenta para potencializar e para agilizar? Como é que funciona esse... Vou citar Charles Darwin, que a empresa em que hoje ela está inserida num contexto de volatilidade, de adaptabilidade, se ela não, dependendo do serviço, né, do produto que ela vai prestar, se ela não usar um método ágil para se adaptar e fazer uma gestão ágil, ela não vai sobreviver. Porque a concorrência hoje no mercado ela está muito grande e a gente sabe que não só a concorrência entre players do mercado, mas o próprio usuário. Muitas vezes o usuário ele muda de opinião muito rápido. Então a gente também precisa estar sempre satisfazendo e às vezes até antecipando ou favorecendo a jornada desse usuário. Então a empresa muitas vezes ela não sabe que ela precisa, mas se ela não utilizar, ela pode ser que ela tenha muito mais dificuldade de se manter viva e competitiva dentro do mercado. Então, a agilidade ela vem muito para fazer uma transformação cultural e ajudar as empresas a saírem de uma gestão mais tradicional, muitas vezes mais burocrática e por vezes mais demorada, para fazer uma gestão um pouquinho mais dinâmica, um pouquinho mais adaptável ao mercado, né? E esses requisitos do cliente. Aí um ponto que o Adamoli trouxe, né? De que nem todas as empresas vão usar a agilidade, né? E que a agilidade ela tem que ser usada de uma forma coerente, de uma forma estruturada. Porque muitas vezes as empresas, elas querem ser ágeis. Porque tá na moda ser ágil, Mas né? eu ia te perguntar, elas querem ser ágeis ou será que elas têm pressa? Será que elas não têm muito mais o senso da velocidade do que da agilidade? Muitas vezes ainda se confunde, né? Eu quero ser ágil, eu quero entregar rápido. E na verdade, o ágil, ele vai te dar velocidade. Só que ele vai te dar muito mais adaptabilidade do que velocidade. Ele vai fazer tu entregar pequeno para que tu teste rápido, para que tu já siga
ou tu pivote. Ou não, peraí, isso aqui não tá dando certo, eu vou voltar e vou fazer de novo. Então isso te dá velocidade de alguma forma, mas te dá muito mais adaptabilidade de poder contornar a rota de forma muito mais rápida. Sim, o foco é muito mais o resultado do que o tempo, né? Exatamente. A otimização do tempo. Não é rapidez, é a otimização do tempo. É a otimização do tempo. E aí a gente vai em eficiência e eficácia, né? Que a gente não pode só focar em ser rápidos, em ser adaptáveis, mas sim na eficácia, no que eu tô fazendo, se eu tô fazendo a coisa certa no momento certo. Sim, até de entender se tem algum momento do processo que vai ser um pouco mais lento e que demanda um pouco mais de tempo, de atenção. Claro, perfeito. Eu acho que depende muito do tipo de empresa, assim, sabe? Eu acho que hoje em dia, principalmente pensando em empresas nativas digitais, assim, quase todo mundo já nasce numa vibe mais ágil, assim. Eu acho que, muito formado por pessoas da indústria já, tipo, de tecnologia e tal, tudo mais, quando a gente consegue essa combinação, tu já vem desse contexto e é muito mais fácil tu criar essa cultura no início e seguir depois, assim, sabe? Empresas que não são nativas digitais, eu acho que apanham um pouco mais, assim, sabe? Principalmente empresas que estão passando por um processo de digitalização muito forte, assim, sabe? E que eu acho que teve muito tempo onde não era mandatório tu te adaptar, assim, sabe? Tipo, tu tinha uma vantagem competitiva muito grande, tu conseguia ficar meio que sentado em cima dela e tu tinha tempo ali pra optar ou não por fazer isso, sabe? Então, eu acho que teve uma grande leva que foi até mais hype, assim, sabe? Tipo, vi um monte de startup legal fazendo isso, quero fazer isso também, independente do que isso seja. É só, tipo, mandar, cara, faz isso aí que esses caras fazem aqui dentro também. E aí, que é até engraçado, que tem a coisa de, tipo, surgiram depois metodologias de ágil escalado, que é para tentar levar o ágil para a organização, que algumas delas até tem a brincadeira que é, tipo, tentar implementar o ágil sem mudar a cultura organizacional. Que aí não tem muito esse caminho, assim, sabe? Tipo, que é a brincadeira que é o ágil do gerente ali, que é tipo, cara, eu quero ser ágil, mas eu quero ter controle de tudo, senão não me serve. E aí, eu finge que fala a verdade, tu finge que acredita. E todo mundo vive o teatro e tá todo mundo ali fazendo seu papel. Todo mundo trabalha numa squad, mas é só um nome que é bonito, né? E aí, cara, muita empresa vendendo consultoria de implementação e tal, tudo mais. E aí virou, tipo, meio que essa coisa da indústria ali de, vamos vender esse método, assim, sabe? E aí muita gente se desiludiu e até começou a culpar o método, assim, sabe? Esse ágil não funciona pra mim, isso aqui não é pra minha empresa e tal. Mas eu acho que agora a gente já tá vivendo um momento onde teve essa curva de adoção acelerada meio pelo hype, teve um vale da desilusão ali que todo mundo começou a falar, isso aí não funciona, vamos voltar pro cascata. E acho que agora a gente tá vivendo um momento meio de maturidade do mercado, de começar a entender que, cara, é uma transformação cultural, é lenta, principalmente se é muito grande. Eu acho que um grande case do Brasil é o Itaú, que conseguiu fazer uma grande transformação, muito empurrado pelo Nubank, sabe? Não é tipo, quero me transformar, quero passar pela dor da transformação. Não, veio o Nubank tratorando todo mundo, ele falou, eu vou ou Sim, fico. ou eu fico. Então, se viu, obrigado. E eu acho que a partir do sucesso, e mesmo nesse sucesso tem muitos desafios que o Itaú sofre até hoje, assim, mas dá para dizer que é um grande case de sucesso. Eu acho que outras empresas passaram a ver que, tipo, cara, não dá para adotar pela metade e é um processo, principalmente se eu já sou muito grande, lento e doloroso. E eu acho que é onde várias empresas tradicionais se encontram, assim. Mas também tem muita empresa que, cara, tá resistindo a adotar e aí só o tempo vai dizer o que vai acontecer, assim, né? Mas a tendência é que, com o mercado ficando mais horizontal, descentralizando, ela não morra de uma vez só, mas ela vai morrendo aos poucos, sabe? Essa startup ganhou dessa unidade de negócio, essa da outra, e quando vê, ela se vê tão fragmentada que é difícil de se recuperar, assim, sabe? Eu acho que a gente tem gente nos assistindo que sabe o que é, pratica. A gente tem gente que sabe o que é, mas nunca praticou, então não sabe totalmente. E a gente tem gente que não sabe nada, né? Então, eu quero validar com vocês, ver se o que eu vou dizer está correto. Método ágil serve para ajudar em processos co-criativos, para distribuir tarefas, para cobrar responsabilidades, para engajar na responsabilidade, no comprometimento com prazos. Para que mais? Mais o que? Me diz aí. É que o método ágil, ele é o método, ele é o como.
Sim, tu faz. sim. Existe para várias coisas. É a agilidade que é essa questão que o Adamoli trouxe de cultura, de como tu estrutura dentro da empresa, que acho que é o mais legal. Porque daí a gente volta a falar de adaptabilidade, a gente volta a falar de resultados de negócio mais rápidos ou mais mensuráveis. A gente consegue utilizar a agilidade também como uma definição clientes satisfeitos. Porque dentro da agilidade, a gente traz o cliente para o centro desse processo, para tu buscar estar sempre satisfazendo ou atendendo da melhor forma as suas necessidades. Então, além de tudo isso que tu fala, que é muito da porta para dentro da empresa, a gente também olha a agilidade da porta para fora, né? De como a empresa ela pode ganhar também esses benefícios. Pensar em OKRs, por exemplo, são objetivos mais estratégicos, não a longo prazo. Antigamente as empresas pensavam em objetivos muito longos. A agilidade vem para encurtar esses objetivos com ferramentas e métodos também para isso. Então a gente consegue ampliar também essa conversa não só nos métodos, mas sim na agilidade como um todo. E também é uma forma, às vezes, um pouco mais lúdica que ajuda a equipe se engajar no processo e aderir a ele, né? Eu acho que a premissa toda parte que o grande diferencial do ágil ali é que ele veio para ser uma metodologia do time para cima, assim, então bottom up, assim, então a ideia é que tu crie uma série de processos, ferramentas e princípios que o time se auto-organize, se autogerencie para garantir a entrega de valor. E por entrega de valor é gerar resultado para o negócio de forma rápida e adaptável, assim, sabe? Então, eu acho que a principal métrica de sucesso tem que ser a entrega de valor, sabe? Se a gente não está gerando valor para o usuário, para a empresa, receita, NPS, tipo essas métricas finais, isso não está dando certo. Então, essa tem que ser a métrica última de a gente medir. Porque se a empresa não está dando certo, não adianta nada. O time está feliz, os processos estão legais e a empresa não está dando certo, né? Então, acho que essa é a medida última de sucesso disso. Mas vem de uma forma de tentar entender que, cara, as pessoas se motivam mais quando elas têm autonomia sobre o processo ali. Então elas vão se adaptar desde que elas estejam entregando valor, sabe? E eu acho que é isso que acaba gerando engajamento, sabe? Não, tipo, tu vir top-down e dizer, implementa Scrum aí, faz uma planning na segunda, faz uma daily todos os dias e uma retro uma vez por semana ali. Eu acho que isso soa mais como... Cara, mais um processo que tu vai ter que seguir, meio sem alma, meio sem entender o porquê ali. Mas eu acho que é muito trazer essa coisa pro time de tipo... Cara, vocês estão aqui 40 horas por semana, vocês querem fazer um bom trabalho, vocês são comprometidos, vocês são engajados. Como é que a gente se auto-organiza aqui? Como é que a gente vai fazer com que esse valor aconteça ali? E aí eu acho que esses são meio que essas valores que balizam ali. Pô, a gente está entregando valor para o cliente com frequência, a gente trazer o cliente para o centro, a gente entregar pequenos pedaços incrementais, aprender rápido e tal. E depois vem as práticas, que é o que é mais tangível, assim, que é tipo, tu vai quebrar isso em 15 dias de trabalho, para cada 15 dias tu tem entrega, uma possibilidade. Tu vai ter uma cerimônia de planejamento que tu planeja só esses 15 dias, tu não tenta planejar o trimestre inteiro. Tu todo dia acompanha para ver se tu tá no progresso do que tu queria entregar naqueles 15 dias. E no final tu faz uma reunião para inspecionar e te adaptar. Essas são as práticas. O problema é que normalmente as pessoas focam muito nas práticas. De tipo, se eu botar essas reuniões, o meu time é ágil. E na verdade, se tu não tiver os princípios, na verdade tu vai estar só fazendo o que a gente chama que é o falso ágil ali, que é tipo... cara, tu botou a fantasia, mas por baixo não é a coisa, assim. Sim, tu aprendeu a dirigir uma moto, mas tu tá num carro, aí não adianta, né? Tanto que, tipo, tem muito time que eu já toquei que tava sendo ágil no sentido de entregar valor, de estar motivado, de botar o cliente no centro, que não seguia essas práticas, assim, sabe? Eram times que se auto-organizavam, desde que estivessem entregando o resultado, o valor que a gente tinha combinado, eles tinham autonomia para se organizar como quisessem. Claro que, principalmente em empresa grande, normalmente tem uma camada em cima que é para traduzir essa organização do time para uma camada de gerência ali, né? Porque normalmente nem toda empresa consegue rodar nessa mesma dinâmica, assim, tu precisa de mecanismos gerenciais, principalmente quando tem uma estrutura muito grande, que vai chegar num diretor, que vai chegar num board lá, tu precisa de alguma estrutura para reportar, mas pelo menos na camada time tu dá muita autonomia e liberdade desde que eles estejam entregando os resultados ali. E essa seria uma das
dos principais, talvez das principais dificuldades de mudança cultural é mudar esse entendimento de que não vem só de cima para baixo, mas vem, né, de todos os... A agilidade, ela se ancora em 3 princípios, né? Que foi muito do que o Adamoli trouxe. As práticas, que são os métodos, a rotina, os processos, né? Que são os processos que envolvem a cultura, então tu mexer nessa cultura, e por último, os resultados. Então, se no momento em que tu tá focando nesses 3 pontos, tu tá tendo uma agilidade com essência, né? Tu tá tendo uma base para tu poder executar as melhorias e todo esse processo daí pra frente. Tá, vamos contar para quem tá nos assistindo e para nós aqui também, qual a diferença de processo, método e ferramenta? Processo, método e ferramenta. Boa. Eu acho que... Acho que isso é uma das bases da coisa. Sim. Eu normalmente olho pra, tipo... Eu acho que a Carol até tem um embasamento teórico mais profundo que o meu, assim, sabe? Eu sou, cara, da escola da vida. Eu era programador, me jogaram num time e falaram entrega. E aí eu tinha que entregar, e aí no início eu não conseguia. E aí eu comecei a ver, cara, o que os outros fazem pra entregar que eu não tô conseguindo fazer aqui, sabe? E aí eu comecei a entender um pouco mais sobre metodologias ágeis e tal, tipo, muito nessa pergunta de, tipo... Cara, como é que eu entrego aqui, sabe? Não era... Eu não Sim, o que eu tô fazendo errado? Eu não queria... O que eu não tô fazendo? Eu nunca quis aprender agilidade, eu só queria entregar as coisas. E aí, no meio do caminho, eu entendi que pra entregar as coisas com software, tinha que fazer assim, pelo método ágil, assim. E tem muito estudo, depois eu fui me aprofundar um pouco na teoria, assim. Eu leio bastante e tal, mas na hora de me guiar, eu não me guio tanto pela teoria, assim. Eu me guio mais por esse processo empírico, assim. E tem muito, só que é louco que depois eu fui estudar e eu vi que tem muito paper que embasa isso, assim, de tipo, por que tem um paper que é de 98, acho que é paper, artigo, americanizando a coisa, né? Mas tem um artigo de 98 que, se eu não me engano, que é do início do Scrum lá, que ele explica a partir da teoria da complexidade o porquê que tu não consegue prever a entrega de software igual tu prevê uma fábrica, assim. A gente pensa que uma fábrica tem máquinas, tem o tempo de deslocamento da máquina, tem o tempo que fica na máquina, tem as filas e tal, então é matemático. Claro que no meio pode estragar uma máquina e tal, mas tu tem uma certa previsibilidade. A construção de software é muito perto de um processo artístico, assim, sabe? É criativo, é um processo criativo de tu criar algo que não existe ali, sabe? Então eles começam a comparar isso. E aí depois eu fui olhar isso e ver, cara, a gente tá num processo que é extremamente black box aqui, a gente pode dar um tempo para as coisas e tal, mas depende da criatividade das pessoas. E aí eu fui tentar entender como é que a gente gera como é que a gente cria um pouco de repetitibilidade, assim, sabe? Então, a nível de processo, como é que a gente cria uma estrutura que é repetível, assim, algo que a gente faz... várias vezes e dado um input a gente consegue um output similar, assim, sabe? Então, por exemplo, quando vocês vão, sei lá, indústria mais criativa, tu sabe que tu vai entrar um novo cliente, tu vai pegar um briefing com ele. Cara, é parte do processo pegar um briefing ali, tu entender um pouco e aí tu vai usar alguma ferramenta que é tipo Double Diamond do Design Thinking, assim. Então, tem esse processo mais alto nível que é pegar um briefing, analisar depois com o time, chegar numa primeira proposta, e eu vou usar a ferramenta Design Thinking, que é divergir primeiro para convergir depois. Então, tu começa a encaixar esses processos e ferramentas para tentar que o teu time tenha algum tipo de previsibilidade, mas ainda dentro de um contexto muito black box, assim, sabe? Tu não sabe quando tu vai para essa reunião de briefing, tu até pode ter uma lista de perguntas ali, mas tu sabe que a pior coisa que tu pode fazer é só seguir a lista de perguntas, porque tu vai perder muita nuance, assim, sabe? Então, acho que quando a gente entra nesse mecanismo do universo ágil, a gente tem algumas coisas que nos balizam. Então, esse processo, a gente usa muito Double Diamond também como discover e deliver ali. Então, primeiro, a gente não tenta, já sair descobrindo e entregando tudo ao mesmo tempo. Primeiro, a gente tenta entender qual é o problema, pensar em possíveis soluções, entrevistar o usuário, ver qual é a melhor solução, para depois começar a construir o software, fazer uma primeira versão, botar na mão dele. Ainda vai ser meio ruim, vai ser meio bugado ali, mas tu vai pegar um feedback rápido e tu vai corrigir, e tu tem esse processo que te guia durante toda a jornada, sabe?
Então, tem muita gente que já é ágil e nem sabe? Isso que é engraçado, assim, sabe? Muita gente da indústria criativa já é ágil, só que não sabe. Usa o seu próprio método. Não só que o ponto pra mim, eu acho que é aí o que a Carol precisa muito também pelo que eu entendo da função dela, é que uma coisa é tu fazer. E aí eu acho que no método empírico, tu vai criando muito as tuas coisas. E aí é onde muito empreendedor, empresário e até líder se lasca, que é depois para ensinar o time, né? Eu fiz o meu método aqui e agora eu tenho que ensinar meu time, e aí fica aquela coisa, não, ninguém é tão bom quanto eu. Não, tu não sabe explicar o que tu faz. É impossível que num universo onde 8 bilhões de pessoas existam, não tenha ninguém tão bom quanto tu. Só que às vezes é difícil de trazer para coisa mais documental, mais estruturada e tal. E eu acho que aí muito, até pelo que a Carol tem que fazer no dia a dia, ela tem que se amparar muito nessa coisa mais organizada, porque tem que, até me corrija se eu estiver errado, mas ajudar vários times, ensinar e tal. E aí entra esse ferramental que é tipo muito mais fácil de explicar, replicar e tal, mas não necessariamente quem vai estar implementando num time menor vai ter que ter um domínio tão concreto da teoria, assim. Eu não sei se tu concorda com isso, Carol. Claro, eu brinco que o meu trabalho como agilista dentro de um time, dentro de uma estrutura, quando eu vou trabalhar, é que eu não seja mais necessária. Então, quando eu sou uma habilitadora da agilidade e de conceitos e da cultura ágil dentro daquele ambiente. Então, é exatamente isso, né? A gente tem um método, que é uma base. Até, por exemplo, assim, empresas muito grandes, no caso onde eu trabalho, é uma empresa nacional. Se a gente não tiver um método em que vários agilistas, porque não vai uma pessoa só, né? São vários colegas. Se a gente não tiver essa estrutura, essa base, a gente não tem como padronizar ou como organizar que a empresa toda fale a mesma língua. Então, a gente se utiliza de um mesmo método na empresa toda para que isso seja estruturado e para que a gente possa, cada agilista entre junto aos seus produtos, aos seus serviços e possa ser esse habilitador dessa cultura de agilidade, para que ele possa ajudar que aquelas pessoas que estão ali só para desenvolver e fazer as entregas, elas consigam ter uma estrutura, elas consigam ter uma organização, que o trabalho chegue, passe por um fluxo e ele saia de uma forma coerente, de uma forma com qualidade, tranquila, que ele seja incremental e que ele tenha um valor lá na ponta para o usuário, mas que isso não está dentro da essência deles muitas vezes. Então, a gente está ali para organizar isso e, principalmente, a maior dificuldade não é nem junto aos desenvolvedores, porque parece que já vem instalado, assim, já vem na veia, mas é mais a parte de produto, mais a parte de negócio, porque ainda tem uma... É que o dev não quer fazer reunião. O dev não quer entrar numa reunião, não quer um monte. O dev só quer fazer o código e entregar um valor. Ele se disser assim, ó, esse é o usuário, esse é o que ele precisa. O que tu entrega essa semana? Ele te dá uma visão ali, entrega coisa e tal. Só que, claro, a empresa, quando vai amadurecendo, precisa de um pouco mais de camada de gestão, um pouco de previsibilidade, tem alguém fazendo investimento e tal. O desafio tá nesse encontro, assim, como é que a gente gera previsibilidade, mas deixa o dev trabalhar no canto dele ali, fazer o código dele tranquilo ali. Tem que falar, abrir uma câmera, uma dele, meu Deus vocês me enrolaram tanto e não disseram a diferença de método, processo e ferramenta. Um processo é quando existe uma estrutura dentro da empresa que se repete. É um processo com início, meio e fim, e aquilo ali é fluido. Existe um método que é o como tu vai executar aquele processo, que é uma metodologia, é um meio, e existe a ferramenta, que são artifícios, que são utensílios que tu vai utilizar para aplicar aquele método e que aos poucos aquele método vai se estruturar de uma forma que ele vai virar um processo que vai funcionar de forma constante. Processo é o macro, método embaixo, ferramenta embaixo. Sim. Poderia. Pode ser. Pode ser. Eu acho que até, tipo, pra... Que bonitinho, trocou a sineta. Ai, gostei. Bota aqui, ó. Nossa, chegou aqui a Lacute. Ops, não. Ah! Vê só. Tu não pretendia fazer isso, agora tu vai ter que te adaptar e ser ágil na situação pra lidar com ela. Se tu fosse uma pessoa de mentalidade rígida, tu ia ficar frustrado por ter sujado a mão. Como tu é uma pessoa ágil e adaptativa... Já resolveu. Vem maionese. A melhor maionese.
Não anunciaram o Gente. patrocinador ainda. Gente, hoje a gente está com círculos aqui que gentilmente a Flávia usou da sua influência. Ju, amor, obrigada. Nós mandamos um saco de pinha pra Ju. A Ju outro dia colocou no Instagram que tava precisando de um saco de pinha. Quem enviasse um saco de pinha pra ela acender a lareira, ela ia mandar um lanche. E aí, como a Lacute não abre hoje, a gente foi agraciado por um apoiador surpresa. Círculos Lanches. Muito obrigado. Eu fiquei muito interessado. Fiquei à vontade. Eu fiquei muito interessado. Tem uns palitinhos ali. Fiquei muito interessado por essa coisa assim que eu fiquei imaginando do teu trabalho, né? Tu tem um setor lá, os caras nunca pensaram nisso. Aí tu chegou para, não, eu acho que aqui a gente tem caminho para otimizar esse trabalho. Como é que tu começa o teu trabalho de, vamos chamar assim, de aculturação? Porque não começa explicando o método. Reaculturação. Né? Não. Vai depender muito do método que vai se utilizar. Tem métodos que são mais prescritivos, que daí sim, né, eu vou começar fazendo um início, um meio e fim, e é isso. E tem métodos que são mais adaptativos. E aí que são os que eu prefiro para trabalhar, porque eu acho que eles funcionam melhor. A gente conhece muito o Scrum, que é o método mais famoso, mas ele é um método mais prescritivo, ele é um pouco mais revolucionário. Tipo assim, agora eu vou chegar e eu vou começar a fazer as coisas de outro jeito. E tem um outro método que é o Kanban, que ele é um pouco mais adaptativo. Eu começo com o que eu tenho hoje, e aí eu vou evoluindo de forma incremental. Então, é como eu trabalho e como eu acho que funciona muito bem, principalmente nessa transformação cultural. Então, quando eu chego numa área, a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico. A gente olha para aquela estrutura daquela área, a gente espera que dentro de um produto digital, todo mundo já tenha ouvido falar de agilidade e todo mundo já esteja utilizando de alguma forma a agilidade e precise de um reforço. Mas tá. Então eu chego, eu faço um diagnóstico, eu entendo quais são as oportunidades que a gente tem ali e aí eu começo a trabalhar como uma agente de mudança dentro daquela realidade. Então a gente elenca uma melhoria, porque aí a gente, pensando aí no nosso método, né, que é o que eu vou me embasar. A gente não vai fazer uma revolução, a gente vai fazer pequenas evoluções. Então eu vou fazer um diagnóstico e qual é o primeiro problema que eu vou atacar? Eu vou atacar esse, eu vou diagnosticar aquele problema, eu vou atacar e eu vou fazer uma melhoria contínua naquele problema para eu atingir um próximo resultado. Aí eu vou atacar outro problema. E assim eu vou fazendo uma mudança evolucionária. Então, devagarinho, a gente vai criando cultura, a gente vai criando novos processos, novos resultados. Até porque se a gente chegar querendo mudar tudo de uma hora, com certeza vai ter resistência. Porque as pessoas são resistentes à mudança. A gente sabe que, mas se eu fiz isso sempre desse jeito e deu certo, por que agora vem essa guria aí querendo mudar tudo que eu faço? Então a gente não trabalha de uma forma tão revolucionária. A gente vai fazendo de forma incremental, mostrando valor, mostrando resultado, de forma evolucionária, para aos poucos a gente ir mudando a cultura. Sim, até porque quando esse ponto foi transformado e foi assimilado, ele passa, né, a não incomodar mais e tu olha um outro ponto, bota um outro foco, isso, né, transforma o outro e aí aos pouquinhos tu tá... Como tudo na vida também, né? Exatamente. Eu sempre digo, a pessoa que vai num nutricionista e quer fazer completamente toda aquela dieta ali, ela não aguenta mais de uma semana. Porque são coisas que ela nunca fez e ela acorda amanhã e quer ser outra pessoa, que ela não vai aguentar ser, né? Exatamente. Eu acho que também é muito olhar pro resultado, assim, sabe? Tipo... ninguém sem consciência quer ir no nutricionista, né? Brincadeira da parte. Mas, tipo, ninguém quer comer, sei lá, ninguém é forte, né? Mas grande parte das pessoas não querem deixar de tomar cerveja, não quer deixar de comer a batatinha aqui do Círculos, que deve estar top. Tu quer emagrecer. Então, tipo, eu acho que é muito quando... Porque eu, como consultor... às vezes eu tenho espaço para ter uma abordagem um pouco mais radical, assim, sabe? Eu acho que quem tá dentro de casa é complexo, né? Porque tu tá ali no dia a dia, assim, não é que o consultor não esteja, mas ele tem um pouco mais de licença poética. Sim, ele foi chamado para mudar. Transformar alguma coisa. Eu sou chamado pra mudar e eu cobro por hora. Porque a pessoa quer me ver longe, tá ali logo, né? Ela só quer que eu faça o meu trabalho e vai me embora. Vai embora. Mas
quando eu entro, assim, para apoiar em qualquer transformação digital ágil, é muito partindo desse valor, assim, sabe? Tipo, porque ninguém quer passar pela dor da mudança, mas a pessoa quer um faturamento maior, uma margem melhor, clientes mais satisfeitos. E em clientes menores, normalmente é onde eu ataco, assim, sabe? É tipo, linkar o processo e o que a gente vai fazer diretamente nessa entrega de valor de negócio. Em clientes maiores, onde já tem muitas camadas e a coisa é um pouquinho mais difícil, aí a gente normalmente se apoia no mínimo em métricas intermediárias, assim, que é tipo aumentar a velocidade de entrega do time, diminuir o tempo que as coisas demoram para chegar em produção e tal, tipo, pro cliente final. Claro que é um processo, assim, né? Não dá para te chegar e no primeiro dia dizer que tu vai mudar tudo, mas como a Carol falou, a gente tira uma foto de como é que tava, começa a implementar as mudanças e começa a mudar como elas afetam esses indicadores, assim. Eu acho que principalmente para quem é ou empreendedor ou liderança de alto nível, assim, tu conseguir linkar esses resultados, é isso que vai te comprar esse buy inicial para fazer essa mudança, sabe? E de saída, dependendo da pessoa, eu nem explico tanto o processo e os pormenores, assim, sabe? Eu me guio muito pelo resultado. E aí, quando tu tem o resultado, é muito mais fácil de espalhar a coisa, né? Porque ele vai olhar e vai falar, pô, eu quero botar isso em outro time, em outra unidade de negócio, em outro contexto, como é que tu fez? E aí tu começa a mostrar as nuances e aí é muito mais fácil de ganhar esse apoio, assim, sabe? Então, até por isso que eu diria, assim, pra, tipo, quem é, tipo, empreendedor, liderança, tá meio longe disso, não se apegar tanto na parte, tipo, que nem a gente tava comentando de processo e tal. Isso é importante pro profissional que vai aplicar ali e tal. Ele tem que saber essas coisas. Mas para quem vai patrocinar essa mudança, eu acho que é entender um pouco mais dos princípios e dos resultados que pode trazer. E aí é procurar um profissional adequado, seja dentro de casa ou através de uma consultoria, para te ajudar nessa jornada, assim, porque é da mesma forma que se tu quer fazer, sei lá, tu quer implementar processos de venda melhores na tua empresa, tu não tem esse costume, tu deveria chamar um profissional adequado. Agilidade é a mesma coisa, assim, sabe? A pior coisa é tu tentar sair fazendo da tua cabeça sem a ajuda de ninguém. A não ser que tu já venha, tipo, tu já tenha passado por isso em algum lugar, alguma empresa que já fez, tu tem uma bagagem, aí talvez tu saiba por onde começar, assim, mas, tipo, a pior coisa que tu pode fazer é amanhã comprar o livro do Scrum e sair tentando implementar na tua empresa sem pedir ajuda de ninguém. Na verdade, tu tem que estar baseado numa dor, né, da empresa, e tu tem que ter o fim do túnel, a luz no fim do túnel tá aqui, né? Então vamos atravessar o túnel, e aí como tu vai atravessar o túnel é uma coisa que... Tem uma teoria muito legal que se chama a teoria da curva J, que é justamente uma teoria de mudanças evolucionárias. A gente imagina um gráfico, por isso que a gente vai fazer um J, que a gente vai começar aqui, que é o nosso status quo, é a nossa realidade atual. Aí a gente vai fazer uma mudança. Então a gente quer sair daqui e a gente vai vir pra cá. Só que não vai ser assim, bonito, rápido. A gente vai primeiro... ter trauma, vai cair, depois a gente vai primeiro num vale de uma depressão muito funda. E aí aquilo vai até começar a dar certo, vai começar a gente a mudar. As pessoas não vão entender, vai ser difícil, vai ser complicado. Vai ter como não gosta de nenhum tipo de novidade. Vai ser horrível, vai começar a dar errado, até que a gente vai chegar no fundo desse poço, as pessoas vão começar a entender, vão começar a se adaptar a isso, e a gente começa a crescer, até que a gente chega no mesmo status. Bom, agora a gente já tá normalizado com isso, e aí a gente começa a performar. Mas pra quê? Estamos na mesma coisa, não tudo adianta isso nada. pra chegar no mesmo lugar. Aí tu começa a performar. Por isso que eu digo, por exemplo... de forma prática, o Scrum, que é um método muito famoso, como ele é mais revolucionário, ele te dá esses resultados mais rápidos, nesse sentido, assim, de mudança, a tua curva, ela é muito mais comprida e ela é muito mais profunda. Então, tu vai lá embaixo até tu voltar aqui pra cima. Quando tu faz, por exemplo, no Kanban, uma mudança evolucionária, tu faz um pequeno J, mais um pequeno J, e aí tu vai subindo em Js. Então, tu vai tendo menos impacto, vai sendo mais fácil tu voltar e tendo resultados de forma incremental também. Tá, vamos colocar a bola no chão. E até porque eu acho que depois do primeiro J, que tu já viu que tu teve a depressão lá, mas que tu voltou, tu pensa, nossa, agora vai voltar de novo, vai voltar, né? Isso, tá, não é vamos tão materializar um pouco, que quem não entende disso tá boiando total. Quem não entende J. Meu Deus. Eu quero casos práticos. Que problema que tinha, como é que ferramenta que foi sugerida e foi implementada e que resultado que deu. Nossa. Quero 2 cases. Boa, legal.
Cara, eu acho que um exemplo muito legal que a gente teve, assim, era uma startup que os founders eram mais de negócio, assim, sabe? Então, eles nunca tiveram uma base muito forte de tecnologia e produtos, eles eram mais de negócio, mas eles tinham uma cabeça ágil, mas não voltada à tecnologia, assim, tipo, eles testavam muita coisa, eles sabiam que o que eles tinham eram hipóteses, não eram verdade, assim, mas na hora de traduzir para tecnologia, faltava o ferramental e a gestão técnica, assim mesmo. Então, cara, eles tentavam contratar consultoria, escopo fechado, tipo aquela coisa do, vou te jogar um monte de ideia e tu faz esse software aí na caverna por 6 meses e me traz daqui a 6 meses para dar uma olhada, que é a receita do problema ali, tipo, não tentavam envolver o processo, não tentavam largar alguma coisa rápida e incremental para o cliente, assim. E quando eles contrataram a Nave, a gente entrou para fazer esse processo de ajudar eles a ter... Cara, e aí eles passaram por um monte de fornecedor, tiveram um monte de problema, a tecnologia nunca se resolvia e tal. E aí a gente entrou com essa ideia de ter pelo menos uma primeira discovery mais profunda ali do negócio deles, sabe? E aí a primeira parte é negócio mesmo, assim, tipo, vamos entender o que esse negócio precisa. E aí eu, como um profissional de tecnologia que faço interface com o negócio, passei um mês imerso na operação deles e, cara, desenhando fluxograma, assim, sabe? E aí fui pro Service Blueprint ali, que é uma ferramenta bastante de design, até de certa forma, que é tu desenhar o fluxo de negócio mesmo. E aí implementei a ferramenta e a gente saiu com um mapeamento de negócio de qual era o serviço deles e aonde estavam os principais gargalos técnicos. E a gente não tentou atacar tudo de uma vez. Vamos criar esse software aqui em 6 meses e daqui a 6 meses a gente volta com esse software que vai resolver a operação inteira de vocês. Não foi isso, a gente entendeu os principais gargalos é uma empresa de crédito, então eles estavam com muita dificuldade de escalar a operação, porque era tudo muito manual, assim, sabe? Grupo do WhatsApp, e-mail, Google Drive e tal. Só que o principal processo era digitar um contrato. Então, eles, entre o cliente final e eles, tinham um correspondente bancário, que é tipo um operador que digita esse contrato. Então, é ele quem tá, tipo, as financeiras que tem no calçadão de Pelotas ali. A gente atendia quem tinha o dinheiro. E aí tinha essa financeira na ponta ali. Eles tinham que digitar o contrato e o nosso cliente tinha que ver se dava para dar aquele crédito ou não. Esse é o negócio deles, basicamente. E eles estavam fazendo isso tudo pelo WhatsApp, assim, imagina, chega, manda fotos de documento e tal, e eles já estavam tentando automatizar toda essa esteira e de liberar esse crédito, integrar no fundo que dá o dinheiro e tal, e a gente chegou e falou, vamos resolver só a digitalização do contrato, que é aqui onde está o maior problema e é onde dá mais dor de cabeça, a gente vai ajudar vocês a escalar isso. Por que a gente conseguiu fazer isso? Porque a gente fez toda a fase de discovery, entendeu o negócio e tal, em um mês ali, e em 45 dias a gente conseguiu liberar essa primeira versão. 45 dias para um software complexo que nem o deles, foi só porque a gente já tinha muito conhecimento do negócio e sabia quais eram as principais dores que tinham que ser atacadas. E aí em 45 dias... eles tiveram uma primeira versão rodando e eles conseguiram duplicar a operação deles em um mês, assim, sabe? E cara, a curva de crescimento deles é absurda, assim. Hoje eles já estão operando mais de 10 milhões por mês, se eu não me engano, de volume de processamento, com um software ali. Então eles cresceram muito pouco a operação deles, tiveram pouquíssimas contratações. Sim, porque eles tinham uma demanda alta, mas tinham um gargalo. Um gargalo de não conseguir digitar. E a partir do momento que a gente digitalizou a coisa certa, eles começaram a ter mais receita e ali era um cliente pequeno, então eu linkei muito em receita e número de contrato digitado. Então foi isso, com isso aqui a gente vai conseguir ter mais receita e mais contrato digitado. E a cada semana eu levava, aí tipo a gente entregou essa primeira parte de 45 dias e aí entrou no que a gente chama de evolução contínua, que é esse construir, medir e aprender. Toda semana a gente entendia qual era o próximo problema, priorizava, entregava e já mostrava qual era o resultado em termos de negócio, sabe? Então essa é a mentalidade ágil, assim, é tu entender qual é os problemas, te adaptar rápido, priorizar o mais importante, lançar uma versão na rua, colher os feedbacks e seguir evoluindo, assim, sabe? E eles não estavam conseguindo isso porque eles acreditavam nesses grandes projetos longos, terceirizados ali, no sentido de não juntar negócio e tecnologia, que é outro princípio do ágil, que é juntar negócio, tecnologia e tal. E quando eles conseguiram superar isso, eles tiveram resultados. Que também tem que ter um entendimento, né? Em que momento é importante ser um humano
E em que momento não faz a mínima diferença, né? Em que momento, às vezes, o humano atrapalha, porque ele tem Isso é uma outra coisa muito engraçada do Brasil, assim, que o Brasil, em muitas coisas, demora a se digitalizar porque o custo de mão de obra humana é muito barato no Brasil. Então, tipo, isso é uma coisa... Pô, se tu pega o valor que se paga para um desenvolvedor versus o valor que tu paga para alguém operando, então tem muita gente que prefere não automatizar e crescer até onde dá com pessoa. Só que aí ele nunca passa por essa curva de entender que desenvolver software é diferente de gerenciar a pessoa também, né? Então, esse é um dos grandes desafios da tecnologia no Brasil, sabe? Entender que tem muita coisa que as pessoas preferem não automatizar porque é mais barato pagar alguém para fazer, com toda a dor de cabeça que vem com isso. Entender que não é um ou, né? Tu pode ter e deve ter os dois. Sim. E tu, Carol, qual é o teu case? O case de sucesso ou insucesso? A de insucesso tem vários. Não, de insucesso tem vários, mas de sucesso... eu acho que eu vou trazer um case que não é a coisa mais disruptiva do mundo, mas é uma dor que a gente sabe que empresas grandes têm e que é complexo de contornar, e a gente está conseguindo, dentro do meu dia a dia, inclusive é uma dor real que eu estou vivendo hoje, fazendo melhorias justamente para resolver isso. Quando a gente pensa num produto digital ou uma empresa, enfim, independente do contexto que se está, todo mundo vai ter um planejamento do que vai entregar dentro daquele período determinado. Qual o roadmap, ou como é que tu quer chamar essas tuas entregas dentro daquele período. E a gente vinha trabalhando, qualquer semelhança com empresas reais, não é mera coincidência, com uma quantidade muito grande de itens sendo comprometidos dentro daquele, eu vou botar semestre, tá? Ou daquele trimestre. Então, a minha área quer entregar X, Y, Z, H, 10 itens, 20 itens dentro daquele semestre, porque isso é o que o negócio quer, é o que a gente precisa fazer para que chegue lá na ponta rápido, porque é o que eu preciso para ser competitivo de mercado, enfim, né? E aí, o negócio vai lá, cria um roadmap a partir de vozes da cabeça deles, que é tudo que eu quero que entregue, mas aí tu fez um baita de um processo de discovery, tu fez uma concepção ótima do teu trabalho, tu sabe tudo que tu vai entregar, tá ótimo. Mas, e quando tu vai levar pra desenvolver, isso cabe nesse período que tu tá dizendo, 6 meses? Às vezes, não cabe. Às vezes, cabe. Então, como que a gente consegue, com a agilidade, com os nossos métodos, com os dados que a gente usa no dia a dia, buscar essas informações para que a gestão possa ser feita de forma mais responsável e que eu possa ver quantos itens eu quero entregar e eu posso fazer um comparativo versus quantos itens cabem. E aí, a partir disso, eu consigo ver, bom, então eu tô me comprometendo com o que de fato cabe, beleza, segue o fluxo, ou não, vai caber metade. Então, eu entro para priorização, que é fator básico, né, dentro de desenvolvimento de produtos. O que eu vou priorizar, então, que vai me dar mais impacto, que vai ter mais relevância, vai ter mais valor ali na ponta, dentro do que cabe. Então, aí a gente tem a agilidade sobre a perspectiva de entrega de valor, mas também sobre a perspectiva de qualidade de vida, de engajamento de quem está do lado técnico executando. Então, esse é um case que a gente, a partir de dados históricos, a gente consegue ter essas informações para que a gestão possa tomar melhores decisões. E é isso, a gente volta muito para uma liderança ágil, né? Utilizar a agilidade para também mudar um pensamento da liderança, que não vamos entregar a qualquer custo, ter muitas horas extras ou entregar tudo. Daqui a pouco a gente prioriza, faz aquele trabalho com qualidade, com tempo, dentro do que a tua equipe de desenvolvimento suporta. Faz como realmente deve ser feito, né? Senão daqui a pouco faz tudo correndo, tem que refazer, Exatamente. Não fica bom, não dá resultado. Ou daqui a pouco eu vejo que a minha capacidade, ela tá realmente pequena. Então, daqui a pouco eu tenho um potencial aqui dentro do meu produto de... Pô, eu tô prevendo que se eu entregar tudo isso, eu vou ter uma receita excelente. Então, talvez eu precise contratar mais pessoas para fazer aquela entrega, de repente, se esse é o contexto. Mas pelo menos tu sabe. Tu tem essa informação para fazer uma gestão de roadmap. Quem consegue mensurar. Eu acho que o desafio e de vários aspectos da agilidade, desse pensamento menos determinístico, assim, é tipo... a gente, como liderança, assim, quanto mais sênior... tu é cobrado por certeza e por resposta e certeza, assim, sabe? E aí, quando tu muda para essa mentalidade da agilidade,
tu tem hipótese e probabilidade, assim, sabe? Tu tem, cara, coisas que eu acredito que podem acontecer dentro de uma probabilidade, assim, sabe? E eu acho que essa mudança de paradigma é muito complexa pra muita gente, assim, sabe? Pô, a minha vida toda eu fui cobrado por resposta e agora chega aqui o time e diz que, cara, não tem como ter certeza, primeiro, se dá pra entregar nesse prazo e segundo, se isso vai entregar realmente valor, sabe? E o que acontece, principalmente nesses casos, acho que de empresas maiores, assim, é quando tu começa a passar por essa transformação, é tu começar a ver, principalmente, que, tipo, cara, se tu não te baseia em formas de ter feedback mais rápido do usuário, entregar mais rápido, tu começa a perceber que grande parte do teu trabalho é desperdício, assim, sabe? Alguém te cobrou uma certeza de tipo, tu tem esse orçamento. Se tu tem esse orçamento, o que tu vai entregar esse ano? E é difícil dizer não sei. Ou tipo, porque legal, um monte de gente sabia o que ia entregar todo ano no início da pandemia. Adiantou alguma coisa aquele plano ali, sabe? Quando antes de começar toda essa revolução de todo mundo tinha um plano, assim. E aí, adiantou de alguma coisa esse plano, assim, sabe? Então, acho que essa mudança de paradigma é o maior desafio, assim, sabe? E os maiores cases que eu tenho é de conseguir quebrar essa mudança de paradigma aos poucos através dessa entrega de resultado. E em algum momento, principalmente em empresas menores, é mais fácil mudar a mentalidade da organização. Mas se não, a gente tenta mudar primeiro a mentalidade de um departamento, de uma unidade de negócio, e aí a gente vai tentando ir, assim, mas é um processo que, principalmente para empresas mais tradicionais e mais engessadas, é bem doloroso, assim. Em prestação de serviço, e aí conversando um pouquinho com o que a Carol disse também, de quantidade de entrega prevista num período, né? A gente precifica baseado no tempo que leva. É basicamente isso, né? Porque a tua unidade... No tempo que tu presume que leva. Eu ia dizer. Presume que leva. Tu estima que leva. Depende. A gente tem clientes que nos pagam pela hora que nós levamos. Sim. Seria o melhor. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos porque tu tem uma equipe fixa e se tu não vender aquelas horas, a equipe tá ociosa. Então tem os dois pontos, né? Mas a minha pergunta é assim, como é que os métodos ágeis podem ajudar a tu tentar ser mais certeiro nessa previsão e nessa execução? Sim. Eu diria dados, primeiro lugar, assim. Fazendo um complemento à minha fala anterior de roadmap, de capacidade. Quando tu tem dados e tu vai coletando dados a partir do teu histórico, tu consegue ir criando esse banco. E aí, quando tu vai fazer um roadmap, tu consegue ir criando similaridades para tu fazer uma... Aí o método, ele tem algumas questões até estatísticas. Então, tu faz projeções estatísticas a partir do teu histórico. Aí, claro, tu vai fazer um histórico filtrado de acordo o mais próximo possível da tua realidade. Então, tu vai puxar um histórico do que eu fiz no passado, que tá mais de acordo com a minha realidade futura. Eu faço uma previsibilidade a partir de dados estatísticos, é uma ferramenta, enfim, lá específica para isso, e ele te diz o quanto cabe. E aí o desafio não é só saber se cabe ou não cabe. O desafio, que eu acho que vai muito nessa questão estratégica da adaptabilidade, não é tu te comprometer com tudo que cabe. É tu te comprometer com um pouquinho menos do que cabe. Porque assim, tu consegue ainda ter uma margem de segurança para tu reagir a mudanças de mercado. Que é tu prever... O erro. Prever o problema. E prever que pode acontecer alguma coisa que eu preciso, por exemplo, eu me comprometi num fórum executivo, com executivos que eu preciso entregar aqueles itens. Tudo bem, independente do que aconteça no mundo, talvez eu realmente precise entregar aquele trabalho. Porque existe uma expectativa de negócio, uma hierarquia ali dentro da empresa que está esperando aquela entrega. Beleza. Só que se eu ocupo toda a minha capacidade com isso, eu não consigo reagir a nada. Então também tu ter um roadmap que te dê uma capacidade, tu saber a tua capacidade a partir dos teus dados históricos, tu conseguir planejar um roadmap com uma folga, também te ajuda a ser ágil e poder reagir ao mercado aí na frente. Me corrija se eu estiver errado, mas no Scrum, quando tem um momento ali que tu vai distribuir as tarefas e tal, cada membro da tua equipe não, isso aí eu faço em tanto tempo. Ai, meu Deus, cheguei a ficar nervosa. É assim, né? Em pleno poker, gente, não faz assim. É porque estimar é a coisa mais complexa possível do mundo, porque tu sempre vai estimar pelo tempo ativo do trabalho. Então, eu vou fazer aquele trabalho em tantas horas.
Só que as pessoas às vezes não pensam que o trabalho ele é muito mais do que o touching time que a gente fala, que é o tempo que tu tá atuando. Tu tem filas dentro do teu processo. E tu não coloca essas filas, muitas vezes, dentro da tua estimativa. Então, a tua estimativa, às vezes, é otimista demais. E quando a gente olha os dados, que é quanto tempo, de fato, aquele card, como a gente diz, né? Aquele trabalho levou para percorrer aquele fluxo, foi muito mais. Tipo, touch, por exemplo, te dar pra aterrissar num exemplo... tem alguém que tem que fazer vou dar um exemplo muito simplista, assim, mas uma peça para a rede social do cliente. Normalmente, quando ele te pergunta, tá, e aí, fulano, quanto tempo tu demora até quando tu entrega? Ele fala, 4 horas, entrego até amanhã. Só que ele leva em consideração o tempo dele fazendo, não a validação de alguém, ou daqui a pouco esperar o copy de alguém, ou alguma coisa assim. Sim, uma alteração, uma pesquisa. E normalmente, onde está o maior desvio da coisa é o copy que se acidentou de manhã e não pôde chegar no trabalho e vai entregar só daqui a 2 dias e a coisa dele tá esperando na fila ali, sabe? E mas é uma exceção. Cara, os estudos provam que essa é a regra, não é? Não, ok. É que tem 2 tipos de trabalho, né? Tem os trabalhos longos, né? Tem os projetos longos. Sim. Né? O cara, tu me desenvolve esse JavaScript aí. Aí o cara fica uma semana no JavaScript. Aí faz uma diferença brutal, ele tá esperando alguém entregar a parte anterior. No caso de pequenos jobs, né? Se ele não pegar esse card agora, ele pega o outro card que tá na fila que já tá pronto. Então, né, tem essas diferenças de tipo de empresas de serviço. De que eu acho que serviço, assim, tipo, qual é a proposta, assim, sabe? Tipo, eu acho que a primeira coisa, olhando para software, né, que eu também já apliquei em outros contextos, marketing e tal, mas acho que software, onde é meu show maior, assim, a primeira coisa que eu recomendo, e sendo uma empresa de serviço de software, porque a gente presta consultoria, mas entrega projetos também, né? A primeira coisa que eu recomendo é, como empresa, pelo menos da porta para dentro, a gente, cara, tirar a máscara e não viver o teatro, assim, sabe? Tipo pelo menos entre a gente saber que, cara, é extremamente difícil estimar, grande parte das coisas fica muito tempo em fila, é complexo e no final do dia a gente tá chutando. Tem gente, o Cristiano Ronaldo, que já chutou mais vezes, chuta melhor do que o cara da base que tá começando agora. Mas ele tá chutando ainda, com nível maior ou pior de acurácia, assim, sabe? Então, acho que essa é a primeira coisa, assim. Dentro da empresa, entre nós, a gente, do time ao sócio, ao líder, todo mundo tá na mesma página que, cara, é difícil, é complexo, não é simples. Dado isso, sempre que é possível, eu tento entrar em contratos como empresa de escopo aberto, que é tipo, a gente trabalhar a partir de um objetivo de negócio, alguma coisa que a gente quer atingir, tem as pessoas e as horas delas disponíveis, a gente vai priorizando e vai entregando. Então, o software é isso, a gente vai ter um objetivo para o trimestre de negócio, alguma coisa do tipo, e vai priorizando as entregas e vai fazendo, e o que a gente cobra do cliente é o valor hora da pessoa que está ali. Cara, isso normalmente demanda um pouco de confiança do cliente, sabe? Demanda, então, principalmente primeiro projeto, normalmente a gente entra em escopo fechado. A gente se abraça como sócios, traz as lideranças, traz o time, todo mundo se olha e fala, gurizada, vamos ter que chutar junto aqui, vai ser difícil, pode ser que a gente erre, e aí a gente pode criar termos, igual a Carol falou, de tipo, não, a gente bota uma margem e tal, mas é o famoso, bota uma gordurinha, e aí tu sabe que existe a lei de Parkinson ali que fala que qualquer trabalho vai tomar o tempo que tu der para ele, então essa gordura não adianta de quase nada no final do dia, porque o trabalho vai se estender o tempo que tu der para ele. Se tu disser que é até sexta, ninguém vai entregar até quinta, pessoa, e não é porque ela tá enrolando, é porque é psicologia básica, assim, ela vai... É que a dinâmica de desenvolvimento... Ops! Só um pouquinho. Alô? Oi, André. Tudo bem? Não, estamos aqui num papo sobre métodos ágeis. É uma loucura, dá para construir um prédio aí em uma semana, não faz ideia. É muito rápido. Não, mas mentira, construção não se aplica. Não tá no escopo. Lá no marketing aplica. Dá para vender em uma semana. Dá pra vender em um dia. Dá para vender em um dia. Dá pra vender em 1 hora até. Claro. Time is money. Tá, então eu vou perguntar isso aí para ele. O André do Parque Una. Ele quer saber. Nós temos aqui um quadro que chama Una Pergunta.
O André me liga, me diz o que ele quer saber e eu pergunto, entendeu? Ele quer saber como a criatividade de Pelotas pode ter um upgrade através dos métodos ágeis. Uma criatividade de Pelotas pode ter ou aonde tem um gargalo que vocês identificaram já em Pelotas como marca, como uma cidade, como um lugar que tem que atrair mais negócios e turistas e enfim, que vocês perceberam, pô, isso aqui se tivesse feito através de um método ágil, isso aqui tava bombando. É isso. Eu acho que a possibilidade de criar, a gente, o mercado imobiliário, assim, acho que é um mercado muito forte em Pelotas e tal, né? A gente tem, sei lá, serviço também e tal, comércio, mercados fortes. Eu acho que a gente começar a tentar entender como levar um pouco mais da mentalidade pro dia a dia, assim, sabe? E até acho que um conceito engraçado, assim, no final do dia, um showroom ali, ou um decorado, ele não deixa de ser uma entrega relativamente ágil, assim, sabe? Porque tu não precisa esperar o apartamento estar pronto pra te visitar ele, sabe? Então, como é que a gente adapta essas ideias? A gente tava brincando o marketing e vendas não precisa de uma semana, precisa de uma hora. Se tu tem uma dor e tu tem um potencial cliente, por que tu vai estruturar toda a campanha antes de bater o telefone e perguntar pra ele, tentar validar se essa dor existe ou não? E ir incrementando, assim, sabe? Então, acho que carece um pouco na cidade ainda essa mentalidade incremental e evolutiva de não tentar fazer grandes investimentos para grandes retornos, mas sim começar pequeno e ir adaptando e surgir novas startups quando vê que nem a Melhor Envio aqui, que é um baita case aqui da cidade. Puxando esse gancho com as startups, a minha resposta seria vinculada à inovação. Eu acho que o método ágil, ele vem para ser essa gestão de uma startup, para ser uma gestão de uma empresa com mais adaptabilidade, com mais agilidade, com mais rapidez aí no mercado. Então, Pelotas estar aberto a novas ideias, estar aberto, temos um parque tecnológico, né? E isso ser fomentado, a gente ter hubs de tecnologia, a gente ter eventos sobre tecnologia, sobre inovação. Eu acho que isso já é uma forma de disseminar a mentalidade ágil e que as empresas possam não repelir como algo difícil ou diferente, porque quando a gente não conhece, a gente tende a não querer, né? Então, que isso se aproxime da realidade das pessoas e que possa gerar insights de como a gestão da minha empresa possa ser melhor, mas não só modernizar o que já tem e isso disseminar, mas dar espaço para inovação, para startup, ter investimentos para esse tipo de projetos, porque quando a gente fala de inovação e de startup e de agilidade, a gente está falando em aceitar o erro, em errar rápido e acertar rápido. Então, quando a gente fala em errar, a gente fica com medo, a mentalidade de uma empresa não é errar. A mentalidade da empresa é dar certo. Agora, quando a gente fala de uma startup, quando a gente fala de uma inovação, a gente está falando do erro. Então, ampliar essa mentalidade, essa cultura dentre os empresários, mas principalmente com inovação, acho que seria uma boa evolução para Pelotas. Eu posso contar um case de Pelotas agora? Claro. Indústria tradicional. Meus pais têm uma loja no centro de Pelotas ali, que é uma loja de moda feminina plus size, e eu venho ajudando eles há um tempo, assim, e acho que a principal coisa que eu levo ali é ter essa mentalidade de que a gente chama do ciclo do Lean Startup ali, que é o construir, medir e aprender, assim. E aí, enfim, com isso a gente era uma loja só física, a gente começou a vender primeiro no WhatsApp, depois criou um e-commerce, cara, crescendo muito, gerando, é legal que tá gerando, por mais que a gente esteja vendendo nacionalmente, toda a produção é em Pelotas, então gera bastante emprego na cidade aqui, e conversando com a minha irmã, assim, sobre, cara, como agilizar esse processo, assim, claro que a gente tem a vantagem de ter produção própria e tal, mas um dia ela me falou, eu tô meio em dúvida de como testar essa coleção, não sei muito o que fazer, quais peças vão fazer mais sentido, vou pedir um modelo de cada um dessas peças, porque a gente tem acesso ali a modelar, fazer tipo um protótipo da peça, né? Não vai ser a peça final acabada. Vou pedir para a moça que cuida do nosso Instagram ali, fazer uma série de provador com todos esses modelos ainda nessa fase inicial e ver quais tem mais curtida, mais reação, mais pedido, e a partir disso eu vou montar o que vai ser essa nova coleção, sabe? Então, tipo, uma pessoa da indústria
tradicional, usando essa mentalidade ágil. A partir dali ela criou dados, conseguiu entender o que teria mais procura e já conseguiu planejar toda a coleção de uma forma muito mais assertiva. Isso é certeza que vai dar certo? Não, mas ela tem muito melhor do que ela pensar tudo na cabeça dela, botar a coleção pra rua e só descobrir depois qual seria a receptividade do público, sabe? Então acho que é um pouco dessa mentalidade. E assim, de brinde tu ganha, né? Uma conectividade, um senso de comunidade. Sim. Né? Poxa, minha peça vai sim, virar, sim. Né? Fui eu que escolhi, fui eu que colaborei. Tem muita oportunidade de engajar a comunidade. É muito, a gente pensar em termos de imagem é muito mais amplo do que só a agilidade em si, né? Sim. É a pessoa realmente mas que tá volta lá naquele ponto, né? Tipo, ninguém quer agilidade, tu quer valor de negócio, mas tu precisa da agilidade como uma forma de facilitar tu chegar lá, sabe? Tem uma frase de um colega, um agilista, que hoje nem é mais agilista, mas enfim, ele é uma pessoa muito influente, o Lula Rodrigues, não sei se sim. Ele é ótimo. Ele diz que a agilidade nada mais é do que gestão moderna bem feita. Então é uma forma de gestão, é uma forma de tu pensar o teu negócio, estruturar o teu negócio e utilizar todos os conceitos que o desenvolvimento de software eles precisaram que fossem implementados como uma forma de gestão, como uma forma de tu pensar como que tu vai fazer uma coleção com um piloto de uma coleção, um protótipo, um piloto, errar rápido, enfim. Então, é essa forma de uma gestão moderna, bem feita. Errar rápido é bom, né? Tu falasse, tu estava contando antes na pergunta, estavas falando do teus projetos de escopo aberto, né? Nesses projetos, o cara dá play, né? Na hora que ele tá trabalhando, aí a fila não conta, né? Como assim? A fila, tu falou que quando tu dá um orçamento, né? A gente se esquece de pensar no tempo da fila, né? Mas num projeto de escopo aberto, em que tu vai receber por hora, o cara só vai dar play efetivamente para contar o tempo quando ele estiver trabalhando de fato. Não, pô, a gente faz a alocação do profissional tipo full time, assim, só as 8 horas do dia. Essa é a diferença. Porque são projetos longos. Então o cara tá alocado durante um mês pra aquele troço. É isso, né? Mas em caso de publicidade, de design e tal, são coisas mais curtas, né? Ele vai pipocar em vários durante o mesmo dia. Mas aí eu no acho mesmo que... dia, o cara hoje lá na agência lá fez 5 coisas, entendeu? Mas aí eu acho que aí até a Carol pode contribuir bastante com isso. E eu olharia muito pra Kanban e controle de fluxo, assim, sabe? Porque aí esse é o cara, tipo... E aí que é um grande problema, sabe? É que a gente não vai ter tempo aqui pra eu explorar mais essa questão, mas tipo, eu acho que o Scrum no início ele ajudou a difundir as metodologias ágeis e hoje ele é um grande serviço, assim, sabe? Porque... que bom, muito obrigada. Porque hoje ele mais atrapalha... Eu não quis falar muito mal dele, né? Eu só falei um pouquinho. Mas eu acho que hoje, no estado atual da coisa, e é a porta de entrada para várias pessoas ali, ele mais atrapalha do que ajuda, assim, porque nesse contexto que tu tá falando, o que cabe é um Scrum bem implementado, assim, um Kanban bem implementado. O Scrum vai mais atrapalhar do que ajudar, assim, sabe? E aí entra muito do que a Carol falou, que é bem estatístico, assim, dá pra usar, acho que o que tava falando antes era a previsão de Monte Carlo ali e tal, né? Mas enfim, nomes técnicos pra, tipo, tu entender, essa pessoa... tu nunca parte do que ela diz que vai fazer, porque nesse contexto que é muito complexo, incerto e tal, o que tu menos quer é contar com o que a pessoa acha, mas sim com os dados do passado. Então tu ia olhar a semana passada dela e ver o que ela entregou semana passada. E aí tu planejaria a próxima a partir do anterior. Então tu para de pensar em estimativa, tu pensa só em probabilidade. Um card demora de 6 a 8 horas para fazer. E aí tu vai encaixando isso ao longo do tempo e tu faz controle de gargalo e controle do fluxo. Cara, na agência, quando eu tenho que orçar alguma coisa assim, quando é um cliente que vai contratar, eu tenho que passar um orçamento, eu faço isso. Eu recorro ao histórico, penso, esse trabalho foi semelhante, é a mesma magnitude, não sei o que. Sempre erro. Mas sempre a gente trabalha mais. Então, sempre, porque eu acho que a gente fica...
Tu vê, deveria ser o contrário. A gente tá aprendendo, a gente fica mais ágil. Não, a gente leva sempre mais tempo, porque eu acho que a gente quer entregar mais, a gente Mas, é mais tipo, tu tá fazendo controle de fluxo, que é tipo... Quanto tempo cada coisa tá demorando em cada etapa do processo? Sim. Mas eu não sei, eu acho assim, ó, também, não sei se é o caso, mas é muito diferente o tempo que tu leva pra fazer um trabalho pra um cliente que já é teu cliente há um tempo, do que pra um cliente novo. Né? Porque aí tu vai ter todo aquele tempo de descobrir ainda, de pesquisar, de olhar quem é que tá fazendo o quê. E tu não sabe se o cara é chato, se não é chato, se vai ter refação, se não vai ter. Mas aí tu entra num processo de discovery. Antes de tu começar o teu delivery da tua peça, tu vai fazer um discovery. Cara. Pode ser. Mas o que eu faço normalmente nisso, assim, aí é jogar com o processo, que aí é tu criar o teu processo meio tailor-made pra tua estrutura, assim, tipo, do jeito que funciona pra ti. A Nave desenvolveu o seu próprio framework, que a gente chama de Naveway, que é o jeito que a gente constrói software. E principalmente em projetos escopo fechado, a gente tem uma série de coisas que a gente faz que nos dão mais espaço de manobra, assim, sabe? Uma boa discovery no início e tal. Então, tipo, o nosso processo comercial é mais chato, porque a gente já entende se o cara é chato ou não antes dele entrar, e já vê qual é o esforço que ele vai nos dar operacionalmente. A gente normalmente tem esse período de discovery para definir bem o que vai ser a solução, e depois tem tempo de validação e homologação que a gente chama, que serve tanto para validar com o cliente e fazer ajustes, quanto para, se a gente errar um pouquinho na estimativa, a gente tem um espaço de manobra ali, sabe? Então, de forma empírica, a gente foi construindo o nosso processo. E aí, hoje, a gente... Só que é chato, é bem chato, assim, sabe? O meu último 1 ano e meio foi fazendo isso, cara, analisa projeto por projeto, documenta, aprende, cria. Pô, não foi divertido fazer isso. Mas o resultado foi muito bom. Hoje eu tava com um projeto que tava dando problema e o líder tava tentando resolver meio que da forma dele. Eu abri o nosso playbook ali e passei passo a passo. Tu fez isso, tu fez isso, tu fez isso. Eu peguei os 3 passos que ele não tinha feito, ficou muito evidente o que precisava para resolver e falei, cara, volta para casa, faz esses 3 passos, depois a gente conversa. E aí agora tá encaminhando bem, assim, mas tipo... foi 1 ano e meio debruçado, estudando nossos dados e criando esse processo. Assim. E tem um ponto que eu acho que... Aí já vou usar os conceitos do Kanban para aplicar, que é pensar no trabalho... É parar de pensar nas pessoas que executam o trabalho e pensar no trabalho em si. Então, por exemplo, assim, a gente não pensa no tempo em que as pessoas estão executando aquele trabalho, mas a gente pensa no tempo em que aquele trabalho precisa para ser concluído. Então, quando tu cria dados históricos, tu pensa no fluxo todo. Tu pensa quanto tempo aquele trabalho levou de touch time, de desenvolvimento. Tu pensa quanto aquele trabalho levou em fila e quanto aquele trabalho levou, enfim, para alguma outra etapa que ele precise. E tu pensa quanto tempo aquele post levou para ser feito. E não quanto tempo cada pessoa levou para executar aquele post. Então, tu inverte a lógica pro trabalho e aí tu consegue ter estimativas que não são estimativas, vão ser previsibilidades, mais realistas, porque tu vai ter dados a partir da tua entrega e não a partir do tempo de trabalho. Porque daí, tu deixa para ver tempo de trabalho de acordo com performance, RH, tu entra para uma avaliação pessoal. Tu não entra para uma avaliação de desempenho de entrega, que é o que a gente quer, entregar aquele trabalho dentro do que eu planejei. É sutil, mas é difícil. Quando a gente não tem, por exemplo, um Kanban implementado dentro da empresa para coletar essas métricas e ter essa gestão. Aí um agilista ajuda para ter essa organização aí no dia a dia. A gente tem aqui um quadro que foi feito por a nossa equipe de métodos ágeis, não. Foi uma pergunta que o ChatGPT nos mandou. Ele disse, olha, vocês vão falar disso hoje? Eu, sim, vamos. Então eu quero fazer uma pergunta. Eu quero saber uma coisa. E aí, então, a Chat fez para nós. Vamos ouvir. Se vocês fossem chamados para organizar um coletivo criativo completamente caótico, sem prazos, sem hierarquia, sem clareza de entregas, qual seria o primeiro passo que dariam? E o que absolutamente não fariam? Imagina, chegou lá... não vou dar exemplo que eu vou estereotipar o coletivo criativo aqui. Mas imagine um monte de bicho grilo lá tentando organizar alguma coisa. Pessoas criativas, zero gestão. Às vezes não são organizadas, né? São caóticas, né? Criatividade sem estrutura vira caos. E rotina
sem espaço para criatividade engessa, a gente não sai do lugar. Então tem que ter um meio termo entre uma rotina estruturada, um método e espaço para criatividade. Porque uma analogia que se faz é com uma música, por exemplo. A rotina poderia ser equiparada ao compasso, é o que vai dar o ritmo, mas a melodia é o que vai ser a alma da música. Então, tu tem um espaço muito caótico, tu precisa no mínimo, de uma organização. Então, o que eu faria seria, aos poucos, fazer um diagnóstico daquele contexto e aos poucos entendendo, né, onde tem oportunidade de melhoria, fazendo melhorias incrementais e estipulando uma rotina, fazendo ali um mínimo de organização. E o que eu não faria seria aplicar o Scrum de forma revolucionária ali, porque eu acho que qualquer revolução que se fizesse naquele contexto não teria resultado. A agilidade iria fracassar com certeza. Acho que nós temos um corte. Acho que nós temos um corte. A Flávia que seleciona os cortes. Esse é bom. Tá marcado. Esse é bom. Aqui. A criatividade sem organização vira caos. Vira. Bom. Né? Mas eu acho que isso do coletivo, assim, a primeira coisa que eu tentaria fazer é entender qual é o objetivo desse coletivo, assim, sabe? Porque senão corre o risco de ser só a rebeldia sem causa ali, e às vezes é isso mesmo, né? Tipo, se tu não tem uma causa, às vezes é melhor deixar o pessoal ali. Porque eu acho que... Só divagando. A primeira coisa que tu tem que ser é sincero contigo mesmo, assim, sabe? Como indivíduo e depois como grupo, assim, sabe? Se tu não conseguir ter essa sinceridade de tipo, cara, mais tangível, assim, qual é o objetivo, o que a gente espera fazer aqui, qual é o resultado e tal... e tu não conseguir convergir para isso, e tu não estiver disposto a convergir para isso, aí talvez seja melhor deixar o pessoal ali na boa, na deles, ali devagando. Às vezes é hobby do pessoal, né? Às vezes o hobby do pessoal é devagar, aí tem que deixar e tá tudo bem, sabe? Agora, se o pessoal sentar, olhar e dizer, não, queremos objetivos, queremos resultados e tal, aí eu acho que a partir disso, a primeira coisa seria tentar definir de forma mais tangível um primeiro objetivo, assim, não precisa ser, a gente vai perseguir esse objetivo pro resto da vida, ou a gente tem que acertar de primeira, mas... Um mais imediato, assim. tipo um proto-objetivo, assim, ó, até que a gente entenda algo melhor, é isso aqui que vai nos guiar de forma mais macro. E aí tentar definir depois quais são as ações que a gente precisa fazer de alguma forma para atingir esse objetivo. Vai sair algo, a gente não vai saber tudo, a gente não vai ter todas as certezas, a gente não é criar porque isso ali, a agilidade não é bagunça, não é só sair fazendo e descobrindo no meio e coisa e tal, tipo, cara, a gente tem um objetivo e a gente tem algumas hipóteses de ações, e aí tem que frisar muito bem hipóteses de coisas que a gente quer testar e ver se vai funcionar. Então, definidos objetivos e hipóteses de ações, uma cadência mínima, assim, sabe? Ó, como é que a gente vai acompanhar isso que a gente está fazendo para ver se está andando ou não está andando? Vai ser semanal? Vai ser diário? Como é que a gente quer se comprometer com isso? E a partir disso, dentro desse espaço de tempo que a gente definir, idealmente, se der, se tiver todo mundo engajado, se tiver todo mundo full time na coisa diário, principalmente nesse início, até alinhar processos, criar autonomia, criar estrutura, a gente vai inspecionar. A gente vai inspecionar isso que a gente viu, ó, as nossas ações estão dando certo? Não estão? Por quê? Precisamos adaptar o plano ou vamos seguir com esse plano inicial? Sempre que a gente perceber que elas não estão fazendo sentido, sejam as ações ou o propósito, a gente vai sentar e vai rever. E aí vai definir uma nova lista e vai seguir essa cadência até que a gente consiga começar a atingir esses objetivos e começar a ver essa transformação acontecer, sabe? E aí esses processos que a gente vai montar durante o caminho, a gente vai se organizar, porque, cara, é um monte de gente inteligente, afim, tem um objetivo, tem um propósito e que tem uma autonomia e quer fazer a coisa acontecer. A gente só vai botar uma estrutura mínima que é pelo menos ter um objetivo, hipóteses e tentar executar e ir adaptando elas, sabe? Eu acho que esse é o mínimo para se começar a ter um processo ágil, assim. Sabe? E nunca silenciar as pessoas. Eu acho que o que mais poderia dar errado é chegar alguém de fora querendo estruturar algo e silenciar essas pessoas. Dar uma ordem para cada um. O coletivo, ele precisa ser feito de forma coletiva. De forma estruturada, mas coletiva, comunitária, né? Mas eu acho que também tem o outro lado da coisa que é tipo, se tiver alguém que tá só gerando baderna, essa pessoa também tem que se chegar ao consenso que ela tá atrapalhando o grupo e talvez o grupo fique melhor sem ela, sabe? Eu acho que são coisas difíceis do processo, sabe? Mas, tem times que não ouvem as pessoas e aí acabam
ficando subótimos. Tem times que querem ouvir todo mundo sem ter uma convergência e acabam não conseguindo entregar resultado também, sabe? Então acho que tem esse meio termo ali de tu saber que tu precisa, principalmente numa retro, assim, sabe? Pô, a retro, que é essa cerimônia que a gente faria de adaptação. Cara, todo mundo tem que ser ouvido, mas se a gente começar a notar que tem 5 puxando por um lado e 1 puxando pro outro de uma forma destrutiva, será que é positivo pro grupo essa pessoa tá ali? Será que ela não tem que se adaptar também ao objetivo do grupo? E aí a gente vai criando essa dinâmica coletiva para ver o que funciona melhor para todo mundo também, sabe? Carol, conta um caso de um rebelde. Eu tenho um caso traumático na minha vida. Vai, tecnologia, o que não falta é o caso do rebelde. Eu tenho um caso traumático. E lá na nave, eu sou o cara que manda os rebeldes, assim, fala, ó, pega esse rebelde aqui e ajuda esse cara, porque eu era muito rebelde. Eu, justamente, aquela coisa, abrir uma câmera numa reunião é uma dificuldade, mas a gente sabe que a gente precisa integrar. Como é que a gente vai construir um ambiente colaborativo se ninguém abrir a câmera, né? Mas, enfim, desafios do home office, a gente lida com eles. Estava numa reunião de retrospectiva, que dentro do Kanban a gente chama de flow review, mas enfim, é esse momento em que tu vai olhar pro teu passado, ver o que funcionou, onde é que tu tem oportunidades de melhoria, que adora fazer, só que não, mas é necessário, se tu não faz, tu não sai do lugar. Então é uma força CCC? que tu tem que fazer. Oi? Um CCC, não? Começar, cessar e continuar? Pode ser. Tem várias formas e era uma reunião pra fazer isso. Só que eu não sabia que tava tendo um jogo de futebol, uma final muito importante naquele dia. E era tipo uma quinta-feira... Não, era uma sexta-feira, às 4h. Gente do céu. E o jogo estava acontecendo? Estava naquele momento. Eu primeiro não sabia que o jogo estava acontecendo, eu estava em horário de expediente, eu imaginei, né, ok, mas era numa sexta-feira, às 4h. Nunca mais na minha vida eu farei uma reunião de retrospectiva numa sexta-feira, às 4h, sem antes ver minimamente o jogo, tipo, de mostrar alguém marcado. É que foi triste. retro na sexta, Nunca mais. Retro na sexta é pegado. Nunca mais. Porque já é uma coisa... Retro na segunda. Não, a quarta ali, jogar quarta, quinta, é pacificado já. Tá, mas sobre a semana anterior. No mês, de repente. Depende do método. O Scrum seria 15 dias, a gente faz o mês. Então, desafio. Abrir câmera, eu já nem brigo mais. Abrir câmera, eu acho, assim, ó, é uma falta de respeito, né? Não abrir câmera. E tem coisa que consegue ficar pior, não abrir a câmera. A gente vai entrar no duelo geracional aqui, né? Porque eu já não sou tão assim. Eu também, eu gosto de ficar no meu cantinho. Eu acho que é opcional, assim, já não é tão obrigatório. Mas assim. A pessoa não bota nenhuma foto. Ah, não, sem foto. Tu falar com... Tem 2 iniciais do nome da pessoa. Eu dou aula EAD. Sim. Quando é isso aí. Quando entram, não tem ninguém, então tu imagina. Eu fui convidado para uma aula pra falar para uns alunos. É muito triste, porque tu não sabe nem se estão ali. É complexo. À distância, e é isso, um monte de sigla ali, eu falando, sem reação, sem nada. Será que as pessoas estão ouvindo? Estão me ouvindo? Estão vendo o jogo? Estão vendo o jogo. Então, cara, é horrível. E perguntas que ninguém responde. Exato. Eu adoro quando um dev vai coordenar uma dele e ninguém responde pra ele. Eu digo, não, é só comigo que não me respondem. Não, e aí... Ninguém faz pergunta também, né? Ninguém pergunta, ninguém responde. Não, mas nesse caso, que eu não via ninguém e que eu não sabia se estavam me ouvindo, começou a vir umas perguntas pelo chat. As pessoas não falam, no chat. Mandam. Eu entro e digo, boa noite, pessoal. Aí eu olho o chat e digo, boa noite, professora. Mas eu acho que isso também é uma coisa, assim, sabe? Da agilidade dos novos tempos, assim, tipo... eu acho que a gente vai ter que se adaptar a muita coisa, assim, sabe? Tipo, eu acho que a educação mesmo... eu sou sócio de uma empresa de educação também, né? A educação mudou muito, assim, sabe? Tipo, acho que a gente querer... achar mecanismos de replicar a educação anterior no mundo. Tipo, a gente tá tentando digitalizar a educação sem adaptar, eu acho que é complexo. Não tô dizendo que eu também não fico extremamente frustrado, e aconteceu recentemente, de dar uma aula, uma palestra, assim, e ficar só a fotinho das pessoas iniciais ali, tipo... Porque eu sou uma pessoa que gosta de me guiar muito pelo feedback visual, assim, sabe? Então, eu vou com um esqueleto só, eu nunca planejo a fundo, assim, porque, eu vejo as pessoas estão balançando a cabeça, não estão e tal, eu vou me adaptando. Cara, foi uma hora de tortura, assim, sabe? Tipo, tá ali falando um monólogo e não passa, e tal. né? Aí tu fala, tu olha, passou 15 minutos, porque é monólogo. E aí, mas aí fica a dúvida, será que a educação formal vai ser tão baseada em coisas síncronas? Será que sim, será que não?
Será que período mais coisa assíncrona da pessoa consumir no próprio ritmo e pequenos momentos, talvez até tentando levar mais pro presencial, de coisas que sejam síncronas mesmo, sabe? Então, eu acho que essas são grandes perguntas que eu também não tenho as respostas, mas que eu acho que parte um pouco daí, sabe? Não a gente tentar empurrar o método antigo no online, mas sim entender como a gente se reinventa no online. É coisa assim, né? Eu me pergunto muitas vezes assim, cara, eu tô perdendo tempo escrevendo esse monte de coisa no WhatsApp. Antigamente teria ligado e resolvido tudo de uma forma mais clara e em menos tempo. Mas aí entra o lance do assíncrono, né? Sim, eu pergunto na hora que eu posso e a pessoa responde na hora que pode. Ok, beleza. Outra coisa que eu tenho feito, assim, engraçado de Twitch adaptando, sabe? É que a gente nem entrou no AI first, assim, de tu pensar a tua rotina a partir da inteligência artificial, que dá outro tópico muito legal, assim. Que eu já mudei a minha rotina para me adaptar à inteligência artificial. E uma das coisas que eu faço, que é pelas duas coisas, que é pela sincronicidade e pela inteligência artificial, é quando eu tô num processo comercial, antes eu pedia pra pessoa dar porque ninguém quer entrar numa call ali com quem quer te vender, ou às vezes até pular e já pedir uma proposta e tal, e às vezes a pessoa não quer digitar muito, né? E o que eu tenho feito é tipo... A pessoa me manda mais ou menos o que precisa, eu quero entrar numa call, já quer uma proposta, eu falo, cara, não consegue me mandar um áudiozinho rápido aí, explicando o que tu quer? Porque assim ele não precisa entrar numa call, ele já faz no tempo dele, grava aquele áudio. Normalmente a pessoa se empolga e manda um podcast, e é bom. E agora com a função de transcrever do WhatsApp, eu nem ouço áudio, eu transcrevo aquilo, já jogo para LLM, peço para resumir e já parto a partir da lista. Melhor funcionalidade, transcrever áudio do WhatsApp. Tipo, só que, pô, eu não pedi o áudio porque eu quero ouvir o áudio, eu pedi o áudio porque eu quero a transcrição do áudio, sabe? Então Não, e porque tu quer que eles consigam explanar no tempo dele, da forma dele, aquilo que tu precisa saber. E aí já otimiza, porque quando eu entro na call com a pessoa, eu também já tenho um contexto, já faço algo personalizado, sabe? Não parte do zero, já falo, pô, com base no áudio que tu me mandou, já eliminei essas opções, a proposta já tá mais encaminhada e tal. Então, acho que isso é agilidade, sabe? É se adaptar a esse novo mundo e entender que talvez o que a gente fazia no passado não existe mais. Não adianta ficar brabo. Tipo, pô, não vou dizer que não dá preguiça também, né? Não é todo dia que eu quero me adaptar, sabe? Às vezes eu quero ficar fazendo a mesma coisa. Mas em algum momento tu olha pra coisa e pensa, bah, cara, é inevitável, eu vou ter que pelo menos aos pouquinhos ir me adaptando. Dava pra abrir a câmera, dava. Mas tem que ter os contextos, né? Na reta dava. Por exemplo, é diferente tu vai num lugar, vai assistir uma palestra, no mínimo 1 hora. Porque, pô, eu me desloquei, fui lá, não sei o quê, tô interagindo, tem pergunta. É difícil falar menos de 1 hora. Agora, se é alguma coisa online, eu fiz uma pós que eram vários vídeos curtos de 15 minutos. Bom, quando começa a ver um vídeo e tem só 15 minutos, pensa, oba, vou ver todo. Quando tem 1 hora, tu pula, tu acelera, tu faz qualquer coisa, pensa, vou ficar aqui 1 hora. Mas se você está assistindo até agora, não acelerou, não pulou, não é? Curte aí, se inscreve. Pô, você tá vendo, já viu 3, 4, 5 episódios e não se inscreveu. Isso nos ajuda bastante. Comenta aqui que a gente quer saber a tua opinião. E é isso, gente. O TinoCast está chegando ao fim, esse episódio. Muito obrigado pela presença de vocês. Se quiserem dizer alguma coisa, agora é a hora. Título, se tiverem alguma sugestão de título para esse episódio, a gente gosta muito de perguntar no final. Vou pensar. Adapte-se ou morra? Adapte-se. Não sei, algo assim. Adapte-se ou morra fica legal, né? Chama atenção, né? Clickbait, assim, tal. É top. Métodos ágeis e papo prolixo. Não use Scrum nunca mais. Não, por favor, não Depois estime. desse episódio, não use Scrum. Esse episódio não é sobre Scrum. Não é sobre Scrum. Não estime suas entregas. Como fazer agilidade sem usar Scrum? Então tá, gente. Muito obrigado. Muito Até obrigada, o próximo. foi demais. Abraço, valeu. Valeu.